Sinto-me tão cansado. Isto por acaso, isto é alguma coisa? 7 dicas para deixar o cansaço bem longe. Soa-te bem? Então bora. Primeira, dá o descanso adequado ao teu corpo. Eu sei que esta é daquelas que quase dá vontade de mandar a mão à cara, mas não vale a pena fazeres isso. A verdade é que existe uma forte possibilidade de tu não estás a dormir o suficiente e tu sabes disso. Podes até conhecer aquelas pessoas que conseguem só dormir 5 horas por noite e trabalhar bem com isso e estar a 100% e ser os maiores e tudo mais. Essas pessoas não são normais, ok? Um estudo recente indica que uma pessoa normal, precisa de pelo menos 7 horas por noite para ficar bem descansada. E quando digo uma pessoa normal, não estou a falar do tio Marcelino que dorme 5 horas e fica todo contente. Ainda assim, se achas que 5 horas por noite são suficientes para ti, bora para a dica número 2. Power naps. Naqueles dias que estás extremamente exausto, já não aguentas com nada, estás para lá de Bagdá e já não aguentas fazer mais o que é que seja porque estás muito cansado mesmo, faz uma pausa. E eu não estou a falar de uma pausa Kit Kat, estou a falar de uma pausa Power Nap. As Power Naps, ou cestas curtas em português, são excelentes formas de revitalizar o teu corpo a meio do dia. Para tirares o melhor partido destas cestas curtas, deves fazer entre 10 a meia hora e nunca mais do que isso, caso contrário vais começar a sentir aquela moleza bem chata. Dica número 3. É melhor reduzir no café. Para tudo! Calma. Eu sei que esta vai gerar controvérsia, mas aguenta comigo até ao fim. Calma. A razão pela qual o café nos ajuda a manter ativos ao longo do dia reside no facto de que a cafeína que nós consumimos no café vai bloquear os neurotransmissores do nosso cérebro responsáveis pelo sentimento de fadiga ao longo do dia e com isso manter-nos alerta durante mais tempo. E a verdade é que até aqui parece uma boa ideia e tal, e uma ideia porreira, e nada contra. Mas há um pequeno pormenor. Como resposta a este bloqueio, o nosso cérebro vai produzir mais neurotransmissores responsáveis pela fadiga. O que é que isto significa? Numa fase inicial não vai acontecer nada, porque os neurotransmissores que foram bloqueados estão bloqueados, os neurotransmissores que foram criados estão criados. Mas aqueles que foram bloqueados vão desbloquear. Significa que vamos ficar com mais neurotransmissores para sentirmos mais fadiga. Significa que no final do dia vamos estar mais cansados ainda. E é por esta razão que antes um café era suficiente para teres aquele boost de energia ao longo do dia e agora provavelmente precisas de 4 só para manter os olhos abertos. Se por acaso ficares preocupado, não vale a pena. Isto porque, da mesma forma que o nosso cérebro cria neurotransmissores cada vez que tu ingeres cafeína, ele também vai começar a fazer desaparecer esses neurotransmissores assim que começares a reduzir no café. Daí ser uma boa ideia começares a pensar baixar os níveis de cafeína. Dica número 4. Alimentação. O nosso corpo precisa de descansar, mas também é verdade que o nosso corpo precisa de se alimentar. Tu por acaso já pensaste o que acontece a um carro quando não tem combustível? Por muito que tu queres andar, ele não vai andar, pois não? O nosso corpo é o mesmo. Aqui não há grande ciência, basta conseguires garantir que tens uma dieta adequada às tuas necessidades. E não te esqueças de beber água. Caso contrário, vais andar na reserva o dia inteiro. Dica número 1. O que é que tu queres? Já estás a falar há muito tempo. As pessoas já estão cansadas de te ouvir. Mas eu ainda não acabei as dicas de hoje. Então vais-te alterar aí qualquer coisinha. Fazer uma pausa. Fazer uma pausa? Como é que queres que eu faça uma pausa no meio de um vídeo? Mas não sei, mas arranjem qualquer coisa. As pessoas já estão fartas da história. Ok, então deixa-me ver o que é que eu consigo fazer. You can't touch this. 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 Mais contente? Sim, muito melhor. Obrigado. Bem, continuando. Dica número 5. Usa o teu tempo com algo produtivo e interessante. Com certeza que tu já percebeste que quando estás a ter aqueles dias assim bem seca, não te apetece fazer nada. E o mais provável é que ainda estejas bem cansado também. Porque nesse momento tu estás totalmente desfocado do que andas a fazer, o que estás a fazer não te interessa para nada e o mais provável é que só te apetecia estar na tua casinha a dormir. E isto estamos a falar tanto de hobbies como dos teus trabalhos. Porque vamos ser sinceros, ninguém suporta ver a tinta a secar. Dica 6. Estimula os teus sentidos, hein?
Tem calma, não tem nada de mal. Musiquinha, a bater bem alto, uma conversa com um colega, levantar-te de vez em quando da mesa para dar umas voltas, isto admitindo que estás sentado à mesa, garantir que a tua sala está bem iluminada, ou quarto, ou o espaço onde tu estiveres. Claro que se estiveres na rua tu não consegues fazer grande coisa quanto a isso, mas aqui a ideia é conseguires abstrair o que tu estás a fazer durante o momento para conseguir de alguma forma ganhar um novo fogo e novamente voltares ao que estás a fazer. Dica número 7. Exercício físico. Se nunca praticares desporto, provavelmente estás a achar que esta ideia é uma ideia completamente absurda e sem nexo nenhum. Não só o exercício físico é recomendado para teres um estilo de vida mais saudável, ele também ajuda a manter os níveis de energia mais constantes ao longo do dia. Com bónus, ainda te vais sentir mais feliz, porque o desporto é responsável pela libertação das hormonas do nosso cérebro responsável pela felicidade. Basta dar para aquele teu amigo ou colega que está sempre bem disposto e alegre e acorda super bem disposto e cheio de energia, ainda que não seja normal que tu dás ao pé do teu colega, mas não interessa. Quando tu vires no trabalho, tu vais ver que ele está cheio de energia e completamente a arrebentar das costuras, enquanto tu possivelmente estás só naquela de deixa-me em paz, eu preciso do café, que convém reduzir. Isto hoje está capaz de estar um bom dia para correr.